Rapaziada, salve tropa, tá tranquilo aí? Esperamos que sim, né? Vamos lá, energia, combustão e combustíveis. Agora a gente vai pegar combustível, tá bom, tropa? Vamos ver como é que vai ficar essa questão aí. Vamos lá, combustíveis. Combustível. Combustível é uma substância que reage com oxigênio, chamado comburente, liberando energia, usualmente de modo muito forte, muito vigoroso, na forma de calor, de chamas e também de gases. Cabe aqui a primeira pergunta para você. Você emite calor? Parece uma pergunta óbvia, mas se você ver lá o nosso vídeo anterior, o óbvio pode ser não compreendido, e é sobre isso que nós vamos falar agora. Você emite calor? Você vai precisar ver em você isso, mas enquanto você pensa um pouquinho, você precisa saber algumas coisas. Por exemplo, que em se tratando de combustível, você tem uma reação entre uma substância A, essa daqui, mais uma substância B, essa daqui, genericamente falando, que vai dar para você, como resultado, calor. Então, caso a sua resposta seja sim, eu emito calor, então você tem uma substância ali, mais uma outra substância e vai gerar calor, certo? Vamos continuar aqui. Portanto, podemos dizer que é uma reação química que nós chamamos de reação exotérmica. Exo é de fora e térmico vem de calor mesmo. Então, uma reação que libera calor. Portanto, nós temos então um combustível mais o oxigênio, neste nosso caso, que vai ser o que vai resultar em calor mais luz. Opa! Você gera luz ou gera calor? Vamos entender um pouco mais. Os vegetais, eles são considerados produtores. Os animais são consumidores dos vegetais. Portanto, os animais comem os vegetais. Os vegetais, eles retiram o seu alimento através de um processo de reação química chamada fotossíntese. Essa fotossíntese, ela vai promover a criação de alimentos que são necessários para os consumidores. Esses alimentos podemos chamá-los de combustível. Os animais, por sua vez, retiram da atmosfera o oxigênio, que vai ser utilizado de uma certa maneira como comburente na reação química necessária para a manutenção da vida destes animais. Portanto, a energia térmica retirada para os animais advém das reações celulares entre o combustível, o alimento, mais o oxigênio retirado da atmosfera. Vai gerar calor. Mas vai gerar luz? Não. Não vai gerar luz porque a quantidade de energia necessária para gerar luz, ou seja, a quantidade de calor, né, necessário para gerar luz é muito superior
a necessidade de alimento ou necessidade de alimentação dos animais heterotróficos, ou seja, aqueles que necessitam de outros seres para sobreviver. Tá certo, então. Você emite calor? Sim, né? Emitimos calor. Você pode perceber isso. Por quê? Essa é outra questão. Os combustíveis, então, eles oferecem, ele é um fator importante na manutenção da vida e é muito importante também para a economia humana. Então, existem algumas condições para que esses combustíveis confiram vantagens e cada vez mais vantagens entre esses dois elementos, tanto para o lado dos seres vivos quanto para o lado da economia humana. Quais são essas condições que os combustíveis têm que ter para esses dois âmbitos? Primeiro, ele precisa ter disponibilidade, né? Baixo custo, ele precisa ser aplicável, né? Ele precisa ser manuseável e ele precisa ter um rendimento bom, um rendimento aceitável para que ele seja um bom combustível, para que ele seja aproveitável tanto para os seres vivos, tanto para a economia humana. A condição de disponibilidade desses combustíveis para seres vivos e para a economia humana é de que ela existe em grandes quantidades e também tem uma facilidade de obtenção. Por exemplo, quanto que seria necessário ter disponível na natureza, que quantidade seria necessária para que a gente pudesse alimentar 7 bilhões de pessoas? Né? No mundo hoje, nós temos 7 bilhões de pessoas para um plantel de mais de 1 bilhão e 200 milhões de cabeças de gado, que é o necessário hoje para alimentar o ser humano. Entretanto, essa disponibilidade é dada de que maneira? Você consegue imaginar como que está distribuída essa carne utilizada como combustível para os seres vivos? Nós temos milhões e milhões de carros rodando nas ruas e rodovias das grandes cidades e rodando pelo mundo. Quanto de combustível, quanto de gasolina, de óleo diesel, de álcool, esses combustíveis que nós utilizamos e vemos no dia a dia, é necessário para manter essa economia humana girando, né? Então, necessita de uma disponibilidade muito grande, né, desse combustível para que possa ser utilizado pela população, pelo ser ou por aquele processo a qual a gente está inserido. Outra condição que nós temos para o combustível é o que a gente vai chamar de baixo custo. O combustível precisa ter um preço acessível no local de consumo e precisa ter baixo custo de operação, tanto para os seres vivos quanto para a economia humana. Primeiro exemplo de seres vivos e baixo custo para os seres vivos. A quantidade de alimento que você ingere, mais a quantidade de oxigênio que você também ingere para fazer a reação exotérmica, que vai produzir calor para você, não pode ser muito alta. Por exemplo, você não pode estar comendo muito para você obter a mesma quantidade de calor. Então existe o que a gente chama de custo de operação, que é quanto de energia é gasto, nós vamos ver isso um pouquinho mais de cuidado depois, quanto de energia que é gasto no processo de fabricação dela e quanto que me sobra no final para poder utilizar em geração de calor, por exemplo. Tá? Isso para os seres vivos. Mas isso é muito forte, muito mais forte também na economia humana. Porque na economia humana, o baixo custo tem a ver com a forma que você vive. Você vai entender isso com muito mais clareza. Quando você vai ao mercado, você vai fazer a sua compra mensal, você vai pegar o seu combustível, né, para você sobreviver, para sua mãe cozinhar, você, seu pai, para as pessoas cozinharem, você vai até o mercado e então você vai comprar os alimentos ou os combustíveis que têm mais baixo custo.
Então tem vezes que que a mãe da gente compra muito ovo. Então o ovo está mais barato. Então o ovo é um combustível barato que eu posso utilizar com maior frequência. Ele é mais barato do que a carne, né? Então eu não compro a carne porque a carne é mais cara. Portanto, o baixo custo do ovo faz com que o seu consumo aumenta, tendo uma mesmo aproveitamento de energia, a qual a gente chama, ou comumente a gente fala assim, então não passar fome eu não vou passar, que tem pelo menos um ovo e um pão para comer. É esse o sentido da coisa. A relação que nós temos com os combustíveis é tão forte que promove esse tipo de ação, inclusive esse tipo de frase. O ideal seria que nunca precisássemos falar nisso, né? Mas de qualquer maneira, tá aí. A outra condição, tropa, é a aplicabilidade, tá certo? Então, o que é isso? É que se obtém a combustão, veja só, combustão, falamos anteriormente que é isso, e combustível agora, certo? Então, que se obtém a combustão com os recursos existentes e a facilidade de uso. Né? Então, vamos pegar pelo lado dos seres vivos. Né? A partir do momento em que você tem um combustível, né, ali com aquela facilidade, você já está com combustível e você ingere esse combustível, o recurso que você vai utilizar para isso está dentro do seu organismo. Né? Você tem todos os sistemas, está tudo certinho, e ele vai converter isso em energia térmica, vai entrar lá no processo de cadeia alimentar, de cadeia alimentar celular, e aí ele vai transformando isso com bastante facilidade a partir do momento em que você ingere seu alimento. No caso da economia, vamos usar como exemplo o petróleo, né? Vamos usar como exemplo a cana-de-açúcar. Para obter a combustão, com os recursos que nós temos é muito fácil. Você extrair o petróleo hoje é fácil. Né? Ele pode ser, agora você vai entender, pode ser difícil ou fácil, né? Hoje ele tem uma certa facilidade, embora ele seja complexo. Agora você entende, né? E essa complexidade, ela faz com que a gente tenha uma eficiência muito grande na extração do petróleo para o consumo humano, né? Para a economia humana. Não, peraí, nós consumimos o petróleo? Consumimos, na medida nos carros, você mesmo nesse exato momento está se valendo de produtos a partir de produtos plásticos que é utilizado pelo que é oriundos do petróleo, né? Então, a facilidade de uso e a sua aplicabilidade é uma das condições que os combustíveis precisam ter para ser utilizado pelos seres vivos, tanto pelos seres vivos, seres humanos e os outros seres, tanto quanto para a economia humana. Manuseabilidade. Olha só, que tem a ver com a segurança no armazenamento e transporte. Os seres vivos têm estratégias de manuseabilidade, ou seja, de estratégia de armazenamento e transporte bastante interessante. Vamos pegar nós seres humanos e vamos pegar os animais. Nós armazenamos os nossos combustíveis através de gordura. Né? Por exemplo, o ser humano ele armazena em células adiposas, que a gente chama, né? Adipo vem de gordura mesmo, e conforme ele vai comendo, ele vai armazenando. Então existe uma segurança nisso, né? Agora, e isso também tem a ver com o transporte, porque para onde a gente vai, nós estamos levando as nossas reservas de alimentos, né? Outros seres vivos também têm os seus sistemas de armazenamento e transporte. Por exemplo, os vegetais, eles armazenam o seu combustível, né, na forma de carboidrato, né, às vezes na raiz, às vezes no seu fruto. Então, onde houver uma concentração muito grande de moléculas de carboidrato, você vai ver ali um setor, uma parte do ser vivo que está armazenando a sua energia. No caso da economia humana, né, que é um outro aspecto, a gente só repete o que acontece na natureza, o que a gente já faz. Então vamos lá, onde estão armazenados os combustíveis que você consome? No supermercado, perfeito. No bar da esquina, perfeito. Mas tem outros lugares? Tem entrepostos. Existe toda uma ciência de logística, de transporte, de armazenamento, de entrepostos,
né, que você pode, que o ser humano lança a mão para movimentar a sua economia dentro da questão dos combustíveis por conta da manuseabilidade. Né? Você tem, no caso do petróleo, por exemplo, as refinarias de petróleo, depois você tem os entrepostos onde esse petróleo é armazenado numa quantidade maior, e depois você tem o petróleo armazenado, os produtos, né, oriundos do petróleo, armazenados como a gasolina, por exemplo, armazenados em postos de gasolina. Né? Então, os postos de gasolina é um local onde tem uma grande concentração de armazenamento de combustível, no caso gasolina, e depois disso vem para o tanque do seu carro, que é também um armazenamento, um reservatório, e é por onde a gente paga por tanque colocado dentro do carro para que a gente possa utilizar ele para baixo e para cima. Isso também ocorre com ônibus, ocorre. Então, toda a cadeia e todo o sistema de manuseabilidade dos combustíveis são condições que têm que ser observadas quando a gente fala de combustíveis. Outra condição dos combustíveis é com relação ao rendimento. O rendimento tem a ver com o poder calorífico não ser muito baixo. Então você precisa de um combustível que renda para você mais com menos. Né? Então, para os seres vivos, como vou usar o exemplo, você está lá com fome e você quer comer alguma coisa, você come uma maçã. Ou seja, você pegou lá uma maçã, geralmente 100 e poucas gramas de maçã, e você consumiu cerca de 52 calorias, né? Aí você fala daqui a pouco, eu ainda estou com fome. O que isso quer dizer? É que a quantidade de combustível que você ingeriu, né, não tem a quantidade de caloria necessária para suprir a sua fome. E aí você fala, ainda estou com fome. E você vai, bom, eu vou comer uma lasanha. Então você vai pegar 100 gramas de lasanha e vai se alimentar dela e vai consumir 135 quilocalorias de lasanha para 100 gramas de lasanha. Então, se eu tiver 100 gramas de maçã e 100 gramas de lasanha, o poder calorífico desses dois alimentos tem diferença, né? No caso da maçã, 52, portanto menos. No caso da lasanha, 135 quilocalorias. Qual dessas duas vai te matar a fome? Né? As duas, né? Você vai responder que eu já estou sabendo, né? 187 calorias. Então você come a lasanha e come a maçã também, tá certo? Mas não tem a ver com o peso que você come, mas com a quantidade de caloria existente ali, tá certo? A pergunta: qual dos dois combustíveis tem maior rendimento calórico? Gasolina ou carvão? O princípio utilizado aqui é o mesmo para o exemplo dos seres vivos que nós utilizamos lá em cima. Né? Nós precisamos de uma certa quantidade de energia em gasolina e precisamos de uma certa quantidade de energia em carvão. Qual dos dois é mais rentável, sob o ponto de vista da rentabilidade, sob o ponto de vista da quantidade de calorias que eles emitem quando utilizados como combustível? Você consegue responder? Responde aí. Família, vamos dar uma olhada agora na classificação dos combustíveis. Agora eu tenho que lembrar uma coisa para você aqui, tá? Nós vamos dar uma olhada na classificação destes combustíveis sobre o ponto de vista de economia humana, sobre o ponto de vista da química dos combustíveis e de determinados grupos de combustíveis de interesse comercial. Depois a gente retoma a questão destes combustíveis enquanto alimento, enquanto cadeia alimentar, enquanto processo de cadeia alimentar, que é visto lá na biologia. E depois, em física, a gente volta com reações exotérmicas, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui, classificação dos combustíveis sob o ponto de vista de interesse comercial dentro da economia humana, tá bom? Ou seja, tem a ver com a sua vida, tem a ver com o que a gente vai fazer, com o que a ver com a gente vai trabalhar, tem a ver com uma série de coisas, como por exemplo ter carro. Eu tenho que ter um carro a gasolina, um carro movido a diesel, um carro a álcool, um carro e por aí vai, tá bom? Vamos dar uma olhadinha sobre esse aspecto. Combustíveis, então, tropa, serão divididos em dois grandes grupos. Tá? Primeiro não, mas um dos grupos é o grupo dos combustíveis sólidos e o outro é o grupo dos combustíveis
líquidos. Os seres vivos também têm, por exemplo, a gordura humana, a gordura animal, ela é sólida e o vegetal é líquido. Então, quando você fala em gordura vegetal, você está falando de uma estrutura líquida. Quando você fala em gordura animal, você está falando de uma estrutura sólida, né? E aí depois a gente olha lá em química, a gente vai ver como que isso é possível. Mas o mercado também, o comércio também traz essa definição, porque também é dividido nessas duas grandes classificações do combustível, não importa qual seja, sólidos e líquidos. Ele também tem duas classificações, que são os combustíveis naturais e os combustíveis artificiais, certo? Então, desta primeira classificação dos combustíveis naturais, nós temos aqueles produtos que são extraídos da natureza, ok? Você conhece bem a lenha, né? O madeira, tá certo? Aqui, ó, madeira, né? Que pode ser lenha, pode ser cavaco, pode ser serragem, que é o mais comumente visto no mercado. Tá certo? Dos combustíveis artificiais, ou seja, daqueles que a gente tem combustíveis sólidos artificiais, nós temos, por exemplo, o coque de petróleo, né? O coque de petróleo, ele é um combustível sólido derivado do petróleo. Tira-se o petróleo, faz-se aí você faz aí o processamento e você tem um combustível sólido chamado coque de petróleo, tá bom? Dos combustíveis líquidos, aqui embaixo, você também tem a série dos combustíveis naturais e dos combustíveis artificiais, ou seja, aquele que nós produzimos. O que você conhece mais dos combustíveis líquidos naturais é o petróleo, sendo falado todo dia, fala-se de petróleo em algum local. Você vai olhar a palavra petróleo ou vai ver alguma referência a esse produto líquido natural, é um combustível líquido natural chamado petróleo. O outro, os artificiais, o que você tem mais ouvido falar hoje é o álcool, né? O álcool de cana-de-açúcar, por exemplo, né? Que as pessoas usam por conta da pandemia. A utilização do álcool, da produção do álcool, ela tem sido muito mais intensificada, né? Embora o álcool no Brasil seja um dos carros-chefes da agronomia. Mas a classificação dos combustíveis ela pode ser e ela é dividida desta maneira aqui, como você está vendo: sólido, líquido, natural e artificial. Uma outra classificação que nós teremos dentro dos combustíveis serão os combustíveis da classe dos gasosos. Então nós temos o combustível sólido, combustível líquido, combustível gasoso. O gasoso também entra na parte de combustíveis gasosos naturais, como por exemplo gás natural, né? E os artificiais, né? Dos gases naturais que você conhece aqui, nós temos o gás metano, que é produzido a partir da decomposição de bactérias em lixo, etc, etc. Né? Dos gases artificiais, nós vamos, o que você pode conhecer bastante é esse aqui, ó, o gás liquefeito de petróleo, GLP, que é o gás de cozinha. Né? O gás de cozinha é um combustível gasoso da classe dos artificiais. Por quê? Porque ele é derivado do petróleo. Lembrando aqui que a maioria dos combustíveis mostrados é usada para queima em fornos e caldeiras, mas isso é só para efeito de localização administrativa. Vamos olhar então, família, aqui, vamos olhar mais atentamente os combustíveis sólidos naturais da classe das madeiras do tipo lenha. Vamos dar uma olhadinha? O combustível mais antigo ainda em uso na sociedade humana é a lenha, é a madeira, é o carvão, né? Nós utilizamos lenha para um monte de coisa ainda, por isso que você vê forte essa discussão de desmatamento, uma discussão que você não vê, que é tirar a mata nativa para colocar uma mata exótica, que é, ou seja, você tira lá
a Mata Atlântica você corta tudo e planta eucalipto e tal. Por quê? Porque o mercado pede muito lenha, né? A lenha ela tem uma medição de 2.500 a 3.500 quilocalorias quilocal por quilo, né? A 20% de umidade. Então, ela tem uma quantidade de carbono muito alta, que é de 50%, 6% de hidrogênio, 43% de oxigênio e de cinza. Quando você queima ela, sobra apenas 0,5% deste combustível. Então, a lenha ela é um combustível extremamente utilizado no mundo todo até hoje, tá? Vamos então verificar dos combustíveis ainda sólido. Vamos ver o combustível natural. Aliás, perdão, vamos apagar aqui que está errado. Apaga, vou apagar aqui, beleza? Apaguei. Dos combustíveis artificial, nós vamos ver um muito utilizado que é o carvão vegetal. O carvão vegetal, né, ele tem na sua composição 78% de carbono. Então, se a lenha possui 50%, o carvão vegetal ele me dá 78%, ou seja, 28% a mais de poder de queima de caloria. Você tem também o hidrogênio A7, uma matéria volátil que vai face cinza, 3%. Então, ele produz um pouco mais de cinza do que a lenha, mas ele produz uma quantidade de quilocaloria aqui, ó, de 7.200 a 7.400 quilocaloria por quilo, né, por quilo de produto, né, de 7.200 a 7.500. Então, vamos ver uma coisinha aqui, ó. Na medida em que você tem 1 metro cúbico de madeira, né, você vai precisar juntar mais outro metro cúbico de madeira, total 2 metros cúbicos de madeira. Esses dois produtos, quando processados, queimados para se transformar em carvão vegetal, ele vai dar 1 metro cúbico de madeira. Portanto, para cada 2 metros cúbicos de lenha, eu produzo 1 metro cúbico de carvão. Entendeu aí a conta? Família, aplicação prática, certo? Você vai fazer um churrasquinho básico aí, o básico de aniversário. Papai e mamãe vão fazer um churrasco de aniversário. Então, para fazer esse churrasco, você vai precisar aí, você já sabe, o número hipotético, mas você já sabe que você vai precisar de 7.500 quilocalorias por quilograma de energia para assar essas carnes. Então, tem uma quantidade que você precisa, geralmente o pai, a mãe, você vai falar, a gente precisa comprar carvão. Alguém vai perguntar, quanto de carvão? Quando fala quanto de carvão, o ideal seria já fazer as contas para você não comprar carvão a menos e nem carvão a mais. Já percebeu que tem festa que você vai, que de repente acaba o carvão, fala, gente, acabou o carvão. Alguém tem que sair para buscar o carvão, né? O quanto de energia é gasto para a pessoa sair? Já não deveria ter feito o cálculo antes para saber o quanto de carvão? Ou a pessoa compra o carvão e sobra 2, 3 sacos lá, né? Então, qual seria a razão calorífica de gasto de energia para o carvão? Né? Então aí vem a pergunta, né? Você precisará de 7.500 calorias de energia para assar as carnes. Quantos metros cúbicos de madeira você vai precisar? Não estou falando de carvão. Vamos imaginar a seguinte solução, a seguinte coisa que já aconteceu comigo, tá? Acabou o carvão, não tinha mais lugar para comprar, mas tinha madeira. Aí vem a pergunta: a madeira que tem ali é suficiente para assar a carne? A mesma pergunta que eu faço para você: quantos metros cúbicos de madeira você precisará para assar 7.500 quilocalorias de carvão ou de carne?